a gente estava conversando aqui, ele tem umas dúvidas, tem umas curiosidades, né, João? Sim, Sobre esse cara aqui, filósofo que eu gosto de, que eu li quase toda a obra, quase toda, tem uma, né? E tentei entender, que é o Friedrich Nietzsche. Bom, então eu tenho um conceito bem no ar, assim, do que Nietzsche acreditava e filosofia dele e tudo mais. E eu vou ser meio que um entrevistador, acho que E eu acho que minha primeira pergunta é como Nietzsche viu o mundo. O que era o mundo pro Nietzsche, assim? Para o Nietzsche, até onde eu entendo, o mundo é o cosmos, né? A cosmogonia do Nietzsche era um lance de forças. Então tudo tá em luta, tudo é uma eterna luta. Se eu fosse definir isso a grosso modo, tudo está em luta, né? Então um verme está em luta para ficar vivo, né? Que é a lei do universo, assim. Ele estava muito, ele viveu numa época no final do século XIX que ele estava muito influenciado por Darwin também, né? Pela questão do darwinismo, da evolução, do evolucionismo, quem vence é o mais forte. Acredito que isso influenciou muito a filosofia dele, tanto é que ele fala muito dos fortes e dos fracos, né? A moral dos fortes e a moral dos fracos. Não sei se eu meio que respondi sua pergunta. Sim. Então ele via assim, o mundo como uma luta de forças mesmo, né? Então, então não tem um eu que faço a coisa. Esse eu, ele é levado a fazer por uma força. Você entende? Sim. Então, posso dizer que ele acreditava que a gente não tem um livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio. Tem uma força por trás. Isso, exatamente, é o ponto. Ele não acreditava em livre-arbítrio, ele acreditava em arbítrio. Ou seja, eu julgo o que eu quero pra mim e o que eu não quero pra mim. Mas eu não tenho livre, eu não sou livre, porque é uma força que me empurra. O próprio julgamento é a força. Seria. A própria decisão que você achou que foi sua, na verdade, veio de uma outra coisa que você não tem poder. Um misto, né? De uma coisa que eu tenho, mas a realidade, as forças, né, da vida, as situações me levam a fazer aquilo. Então eu não tenho esse livre-arbítrio, o que vai muito contra o que toda a filosofia anterior disse. Aliás, ele é um hiato, né, entre tudo que veio, né, tudo de filosofia, desde Sócrates, Platão até Kant, Schopenhauer, ele vem e quebra. Isso aí, ele é um hiato. Né? Aliás, ele falava muito mal dos contemporâneos dele e dos iluministas, né, que eram os anteriores, Pascal, esses caras todos racionalistas. Eles diziam que é a pior espécie de filósofo que existia, até pior do que os filósofos cristãos que ele tanto criticou. Entendi. Mas não é meio estranho ele dizer que são filósofos ruins? Porque ele está criando polos entre bom e mal. E ele não acreditava nisso, acreditava? Veja assim, a questão não é dizer que são ruins, são equivocados.
Entendi. Eles estão dentro de vamos dizer assim, de uma lógica que vem desde Sócrates e que não foi quebrada. Ou seja, por exemplo, Sócrates, que teve como discípulo Platão, que teve o mundo das ideias, que deu origem ao mundo das ideias. Para Platão, o mundo das ideias é o mundo ideal, é o mundo perfeito. Então, a vida passa a ser nas ideias. Então, os filósofos estão no mundo das ideias, de certa forma. E para Nietzsche, a vida não é no mundo das ideias, a vida é aqui e agora, no embate, nessas forças, né? É nesse mundo aqui nosso. Sim, entendi. É isso que você perguntou? Uhum. É nesse ponto. E aí ele faz a crítica ferrenha ao cristianismo e a todo desenrolar que vem depois disso aí. Interessante, cara. Mas você falou do bem, que eles são ruins. Não sei, acho que você se referia ao bem ou mal, né? Isso. Bem ou mal. Então, nessa obra, além do bem e do mal, ele está querendo, ele brinca muito com a moral, né? Que ele já vinha falando já desde a puta, agora esqueci o livro, cara. Genealogia da moral. Desde a genealogia da moral ele vem falando isso aí. O que é o bem para ele? O bem é a pessoa que é um nobre. É o nobre. O nobre é o bem. Ele é o bom. E por que ele é o bom? Porque ele se acha o bom. O que é o mal? O mal é que ele é o dominado. Então, com o cristianismo, há uma inversão. O que é o bem? O bem é aquele que... O coitado é aquele que foi dominado. Né? E o que é o mal? O mal é o opressor. Entendi. O Nietzsche eu já ouvi falar, não sei certeza, ele era niilista? Não. Na verdade, assim, muita gente fala que ele é um niilista, mas na realidade ele fala que toda a filosofia é niilista. O que é um niilista? O niilista é aquele que não acredita em nada. Nada satisfaz. Para Nietzsche, o que acontece? O niilista é aquele que nega este mundo em prol de um mundo ele faz imaginário. Uma nova interpretação do termo niilista, né? Não, para ele o niilismo é você negar este mundo. Entendi. É você acreditar num além. Faz sentido. Se você acredita no além, você deixa de acreditar nesse mundo. Ou acredita menos nesse mundo. Então você passa a ser um niilista. Faz sentido. Bom, então ele defendia ideias, né? Porque eu tinha uma visão de Nietzsche, eu relacionava ele totalmente a niilismo e a ateísmo. E daí eu comecei a questionar, tipo, é estranho alguém ser, sei lá, niilista e ateu e defender ideias. Então, a questão de ser ateu, eu vi isso, acho que só em eu não lembro em qual, é que ele fala nós ateus, mas eu não acredito que ele fosse ateu. Até porque ele fala muito de espírito, não espírito enquanto kardecista, esse tipo de coisa.
Eu acredito que ele não estava preocupado com a questão. Entendi. Agora, Deus nessa forma cristã ou das religiões, isso realmente ele não acreditava, né? Mas ele não entrava nessa questão de Deus. Nunca vi ele, né? Nunca vi em nenhuma obra entrar nessa questão. E ele, como filósofo, então ele passava pro mundo, ele achava que a evolução da humanidade é essa conexão então com essa força que está em constante batalha, que você tinha falado. Então, o Nietzsche, ele faz parte da gama de filósofos que a gente chama de românticos, né? Por mais que ele queira negar o platonismo, ele tá embrenhado no século XIX, final do século XIX, que é o romantismo. E ele, por mais que ele fala desse mundo e de destruir todas as ilusões, ele é um veemente crítico, por exemplo, do socialismo. Para ele é uma forma de você acreditar no mundo ideal, nesse mundo aqui, né, que não vai existir, né? Então ele critica muito isso aí. Apesar de tudo isso aí, ele criou uma espécie de ideal, que é o super-homem, ou além do homem, né? Você seria esse super-homem? É o que vai além do bem e do mal. É aquele que admite o eterno retorno, que é um outro termo que ele... Não é que ele admite, ele vive o eterno retorno, né? É aquele homem que... É o homem que... o eterno retorno e o amor fati são dois conceitos básicos do Nietzsche. O eterno retorno é você saber que... É você viver de tal forma que aquele momento se repetisse eternamente. Se você tiver consciência de que aquele momento vai se repetir eternamente, de que jeito você viveria? E o amor fati é o amor ao destino. Seja o que estiver acontecendo com você, onde você estiver, você amar aquilo que está acontecendo. Então o super-homem, né, o além do homem, seria aquele que aceita esse mundo do jeito que ele é e vive isso, e vive esse momento, né? Aceita, ele vai além do fraco, da moral do fraco e do forte, né? Ele é a ponte, né? Porque ele dizia assim, melhor dizendo, ele dizia que o homem está entre o animal e o super-homem. Só que às vezes ele pende mais para o animal e que ele precisava dar esse salto. Ele se considerava um super-homem? Não. Acredito que não. Acredito que não. Em que sentido você está perguntando? Não, que ele criou esse conceito do super-homem que está constante nessa coisa do eterno retorno e amor fati. Ele seguia essa ideologia? Provavelmente, né? É muito difícil. Ele era há relatos, né, da vida dele que diz que possivelmente chegou próximo disso porque ele era um homem doente, então ele aguentava as pontas lá. E essa coisa do amor fati, né, de amar o destino, devia ser muito, ficar 6 meses na cama, né, e passar por coisas terríveis assim.
Mas não sei, não saberia responder se ele, se ele viveu. Ele dizia que a filosofia dele era para as próximas gerações. Interessante. Bom, essa coisa da... Só última pergunta, acho. Fala muito da moral as coisas. Moral pra ele então é relativa, né? Relativa? Poderia dizer assim. O bem pra mim pode ser mal pra você. E o mal pra mim pode ser bem pra você. Não, então, não saberia te responder isso aí. O que ele fez, ele fez a genealogia da moral, da onde surgiu a moral. Né? Que houve uma inversão, na realidade. Faz sentido. No... O homem parou de ser mais sensitivo e se tornou mais racional, assim. Não, como? Essa inversão da moral seria... Porque assim, na antiguidade, o que era o bem? O que era o bom? O bem. Não, o que era o bem? Ninguém perguntava o que era o bem. Se você perguntasse para um nobre o que é o bem, ele vai falar que era ele é o bem. Entendeu? Porque ele venceu o outro povo, sei lá, e escravizou o outro povo. E quem que é o mal para o nobre? É o escravo. Né? E se você perguntar para o escravo quem que é o mal, ele vai falar que é o nobre. E o escravo, depois, antes havia essa estrutura, depois o escravo passou a dominar, segundo Nietzsche, com o cristianismo. A moral dos escravos passou a dominar. Então o escravo, né, ou seja, o cristão, começou a falar que o mal era quem oprimia. E quem que era o nobre para o Nietzsche? Aquele cara saudável, forte. E quem que era o escravo? Era o debilitado. Então os fortes sobrevivem e os fracos têm mais que morrer mesmo, é isso que ele pensava. Não, é assim... Que é meio que uma lei da natureza, eu acho, né? Tipo, exatamente. Os fracos têm que morrer. Então, é que ele não falava que tem as coisas que tem que acontecer, falava como aconteceu. Como aconteceu. E ele acreditava, e aí é uma opinião minha, né? Ele acreditava que quando o homem superaria isso de novo, tomaria consciência e superaria, né? E eu acho que é muito mais do que sociológico o negócio, é interno. É do homem superar. Entendi. Ele deixar de, por exemplo, a compaixão, que é você compadecer por alguém que está sofrendo, ela é humana. Para ele, ele dizia, o homem passou a deixar, com a cristandade, passou a compaixão ser uma virtude, quando ela não é uma virtude. Ela é uma coisa humana. Quando passa a ser uma virtude, você tem que ter aquilo. Você tem que ter. E nesse que você tem que ter, você não alcança, porque é falso. Às vezes você não tem a compaixão. Passa a ser ideal, entendeu? Sai desse mundo, né? Sai desse mundo, exatamente. Então a compaixão é meio que um câncer, assim, na sociedade. Exatamente. Seria uma coisa que enfraquece o ser humano. Não a compaixão em si.
mas a compaixão como virtude. Porque, por exemplo, quando você olha e sente que você tem que ter compaixão, só que você não está tendo, por coisas. Por ideias só, né? Você tem que ter compaixão, e aí o que acontece? Gera uma sensação de culpa em você, porque você não vai ter aquela compaixão porque ela é ideal. A compaixão dos santos, agora eu cheguei, eu acho, uma ideia. A compaixão dos santos. Imagina o santo que tem aquela compaixão enorme, Madre Teresa de Calcutá. Você não vai ter a compaixão que ela tem. Então, quando você não vai ter, o que você vai se sentir? Culpado por não ter. Porque você nunca vai ser um São Francisco de Assis. Você está entendendo? É nesse sentido. Eu acho que agora a gente chegou no e aí você vai se sentir culpado. E a culpa vai te enfraquecer. E nisso que ele fala. Como o mundo, a sua primeira pergunta é a questão das forças, a força que vem da culpa é uma força, ou melhor, é uma fraqueza, né? É uma força que te enfraquece, vamos dizer. É baseado em ideias, não em fatos, né? Exatamente. Porque o Nietzsche ele é meio que um pai da psicologia moderna também, né? Ele influenciou Freud, influenciou um monte de gente. Só que é um autor também que é difícil de ser lido, porque é o seguinte, ele escreve em 1 minuto, ele está escrevendo um aforismo de uma coisa, e daqui a pouco ele escreve outra completamente diferente. Você fica do que ele está falando, porque ele não é dissertativo. Então, isso tudo que eu estou falando são interpretações que eu vi também de outras pessoas, de outros estudiosos. Enfim, e o que eu senti, né, ao ler aquilo ali tudo. É claro que ele segue, ele tem, né, dentro de um aforismo, né, são textos curtos, às vezes tem uma frase, ele diz muita coisa ali, tem lógica, tudo. Mas ele é muito difícil de ler nesse sentido, porque ele não é dissertativo, né, ele não é linear. Então ele está falando da culpa, daqui a pouco ele está falando de Sócrates, entendeu? Bom, é mais ou menos isso aí. Ele vai meio que fluindo, né, com a escrita, assim. Ele vai meio que fluindo, porque para ele o pensamento era isso aí. É mais ou menos assim. Não é que é mais ou menos assim, é assim, o pensamento, ele ilumina aqui, o nosso pensamento é assim. Aí daqui a pouco, se você está quieto, daqui a pouco pensa outra coisa. Então a escrita meio seguir esse fluxo quase caótico do pensamento. Senão ele meio que ia se contradizer, né, se não fosse desse jeito, né? Ele meio que ia querer fazer um negócio... Exatamente. Ficar meio uma coisa de ideias, né? E nesse não querer se contradizer, eles a contradição era... Ele não tinha o menor problema em se contradizer, porque o pensamento é contraditório. Você pensa aqui, daqui a pouco você pensa, não, eu não... E vai... Se você ficar pensando sempre no que você pode falar errado, você não vai falar nada no fim. Exatamente. É assim, você está numa sala escura, você está com uma lanterna. O pensamento é assim, daí você ilumina aqui algo. Voltando à sua pergunta, uma força ilumina ali, como se a força tivesse a lanterna, né? Ilumina ali, daqui a pouco a consciência, né? Não, o pensamento enquanto consciência. Então a nossa consciência é basicamente um holofote. Exatamente. Para eles, né? Mas assim, você não sabe onde vai iluminar. Ela é um quarto escuro e ela ilumina aqui, daqui a pouco ilumina lá, pouco ilumina aqui. E isso é flagrante, porque, nossa,
por que eu estou pensando isso? Né? Isso é bem a cara de Nietzsche. Pô, muito louco. E, sei lá, mano, se o Nietzsche tivesse vivo hoje, cara, o que ele ia pensar no mundo? Puta, essa foda. Essa foda, eu acho que ele ia ter muita vergonha de muita coisa, cara. Acho que ele ia ter vergonha de, primeiro, que fizeram dele a autoajuda, né? Pode crer. Autoajuda. Mas assim, você pensou no que pra perguntar isso aí? Não sei, pô, veio na mente mesmo. Fiquei imaginando mesmo. Eu acho que ele, assim, naquela época, a comunicação já existia, né? Século XIX e tal, tinha imprensa, etc. Hoje a comunicação é muito mais. Eu acho que ele não ia ligar a televisão, por exemplo. Muita merda, né? Ele era extremamente erudito, um cara, né? E canais de YouTube, eu acho que ele ia. Mas assim, ele acreditava que assim, com os livros dele ele podia praticamente mudar o mundo, assim, né? Pelas ideias. Eu acredito que sim, ele tinha umas megalomanias. Posso estar sendo injusto com ele, mas ele tinha umas megalomanias. Apesar, assim, a impressão que eu tenho da pessoa dele ser um cara extremamente gentil, certo, correto, muito diferente, não que a escrita dele não fosse correta, né, e gentil, etc. Mas a escrita dele, né, como ele mesmo dizia, é um martelo. Mas ele, pelo que eu li, assim, ele era uma pessoa muito cortês, muito reservado. Então, Você perguntou o que mesmo? Perguntei, tipo, que ele acreditava que talvez ele conseguisse mudar o mundo com as obras dele. Eu acho que sim. Ele falava que ele era extemporâneo, ele era de outro tempo. E sem dúvida. Na época ele não foi compreendido. Ele foi compreendido compreendido não, lido, né? Ele já estava acometido pela loucura. Ele já estava, teve problema, né? Acho que de 1891 a 2000, a 1900 ele ficou fora do ar, e acho que aí que começaram a ler. Mas enquanto ele esteve vivo, eu acho que ele teve um ressentimento, porque ele não foi lido. Ele publicava e não era aceito, ele não era bem aceito assim, no meio editorial, ele não vendia. Nossa, onde o cara chegou, né? Influência até hoje, né? Ele era tipo um guardadas as proporções, né? Ele era meio tipo um Van Gogh, assim. Gênio incompreendido. É um gênio incompreendido da época. E aí tem, né, tem as confusões que fazem com ele. Até o Hitler, né? Falam que o Hitler se baseou Então, obras de Nietzsche. o Hitler fez um museu pro Nietzsche, fez. Não, sem dúvida ele deve ter lido, mas o Hitler leu muita coisa com um olhar unilateral, né? Mas você associar Nietzsche ao nazismo é de uma burrice também, porque o próprio Nietzsche, ele falava que o Nietzsche ele tinha ojeriza na obra dele. Você não pode. Nazismo, o que é o nazismo? O nazismo, o fascismo, é você pegar fascismo vem de feixe, né? Você pegar um monte de gente e pensar igual.
e marchar igual. Totalmente contra mesmo. E Nietzsche era anti-rebanho. Nietzsche era para mim, um filósofo do indivíduo. Ele tinha uma, né, você tem que ter uma libertação individual, pensar por si próprio, e além, por se superar. Você não podia fazer isso com um rebanho. Aliás, ele faz uma crítica ao rebanhamento ferrenha, né? Então não tem como. Já por aí você já vê que associar Hitler ao nazismo é uma besteira total.